Olá, hora de mais um Sudoku. Mais um Sudoku na nossa série Ret Run. Dessa vez experimento 23, Notable Differences, né, diferenças notáveis. Mais uma vez um Sudoku de 4 estrelas de dificuldade. Então, né, de novo, fiquem confortáveis, pegam uma água, um pé, porque esse vai ser um vídeo longo. E bom, não vamos enrolar, né, já vamos pra anotação. Experimento 23 âmbar, 28 de janeiro de 1975. É, Hoje eu imaginei que eu fosse testar as águas com o Elliot, compartilhando algumas notícias pessoais. Eu vou me tornar um avô. Ele me congratulou, mas brevemente, antes de começar a me perguntar sobre o quanto progresso eu fiz em relação ao The Big One, né, ao O Grande, né? Isso não me foi uma surpresa muito grande, confirmando quão pouco espaço tem na mente dele pra qualquer coisa além do trabalho. Então o Elliot só quer trabalhar, 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 pesquisar, né? Nada mais. Eu lembrei ele que a gente ainda não está lá e que a fase 3 só seria, tipo, só começou, alguma coisa assim, né? Então vamos lá. Resolução, como eu disse, né? Com essa dificuldade, uma avaliação muito alta, como todos os puzzles dessa série Ret Run. Eu diria que é a série de sudokus mais famosa e mais bem avaliada que tem. Assim, de sudokus com regras alternativas, né? Porque é muito única, né? Misturar sudoku com elementos de labirinto, né? E de um labirinto aberto, né? De certa forma. E é sempre muito interessante resolver. Então vamos lá, né? Vamos para as regras, que são, como sempre, bastante regra. É... Regras normais do sudoku se aplicam. A gente vai colocar os números de 1 a 9 em cada linha, cada coluna e cada caixa 3 por 3 sem repetir. Bom, o objetivo do experimento. Finks e a Finks, que é a clone, né? Devem ambas alcançar o cupcake, achando um caminho através do labirinto. O caminho não pode visitar qualquer célula mais do que uma vez. Os caminhos não podem se cruzar ou cruzar um ao outro, nem passar por paredes grossas. E também não podem compartilhar células visitadas, com exceção da da célula final, que é o cupcake, né? Então, o que que isso está querendo dizer? Digamos que, aqui, ó, podem se mover ortogonalmente e diagonalmente se tiver um espaço 2 por 2 para fazer isso, sem passar por um canto arredondado de uma parede, né? Então, por exemplo, ortogonalmente, ele se mover na vertical ou na horizontal, como aqui, por exemplo, e pode se mover na vertical se tiver esse espaço, né? Mas não poderia, por exemplo, na diagonal desse jeito, porque estaria atravessando uma parede. Além disso, os caminhos não podem se cruzar. Então, por exemplo, isso aqui é impossível. Não podem compartilhar células, não podem cruzar, o caminho não pode cruzar ele mesmo, assim por diante, né? Essas regras são padrões dessa série, né? Vamos lá. A groselha preta, assim como no último, né? Dígitos unidos por uma groselha preta, que são esses pontinhos pretos, um deles vai ser o dobro do outro. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse par aqui, pode ser 1 e 2, 2 e 4, 4 e 8, ou 3 e 6, né? Qualquer jeito desses. São jeitos que os números podem ser um dobro do outro. A groselha vermelha, que são os pontos vermelhos, vai estar unindo um dígito par e um dígito ímpar. Né? Então, para aqui a gente vê um 5, que é ímpar, e a gente teria um 2, 4, 6 ou 8, que são pares, né? E a uva, é, dígitos unidos por uma uva, vão ter uma diferença de pelo menos 5. Então, se a gente tiver um 3 aqui, por exemplo, o outro vai ter que ser o 8 ou 9, né? Vai ter diferença de 5 ou 6. Uma coisa que é notável é que o 5 não pode estar numa uva, porque os números. O maior e menor número, né, que teria diferença de 5. A partir do 5 são o 0 e o 10. E
não tem como a gente colocar o 0 e 10 no Sudoku, já que a gente vai estar usando só o número de 1 a 9. Bom, essas regras, né, da uva, groselha vermelha e da groselha preta são as mesmas do Sudoku anterior, inclusive. E são regras que apareceram em vários outros Sudokus dessa série. Mas nessa série de Sudokus, cada puzzle vai ter uma regra específica e única. E vamos ver qual é a regra desse, desse Sudoku, né? Nesse experimento, a Finks e a Finks devem ambas visitar a mesma quantidade de células. Então, se eu mandar, por exemplo, 21 células para chegar no cupcake, a outra também vai andar 21 células para chegar no cupcake. Para qualquer par de células que esteja a mesma quantidade de passos do cupcake ao longo do caminho, ou né, também dá para pensar a partir da origem, né? Já que a quantidade de células andado por uma e pela outra são iguais, então seria, por exemplo, a primeira célula de cada caminho, a segunda célula de cada caminho, assim por diante, né? Ah, os dígitos desse par vai sempre ter a mesma diferença, né? Que a gente vai ter que deduzir. E a diferença vai ser igual ao dígito no cupcake. Então, por exemplo, a gente pode afirmar que a rata aqui da esquerda vai fazer isso aqui, pelo menos, e essa aqui vai fazer esse caminho, né? Digamos que a gente tem um 5 aqui e o 7 aqui, né? E aqui é a primeira posição do caminho de cada uma. A diferença de um número para o outro é 2. Então, se aqui for o 1, aqui teria que ser 3, para manter a mesma diferença. Isso vai se manter até o final. E no final das contas, o dígito do cupcake vai ser essa diferença. Então, por exemplo, se aqui fosse 5 e 7, aqui no cupcake seria um 2. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver o exemplo dado, né, na regra. Se a terceira célula visitada pela Finks for um 5 e pela outra Finks for um 9, por exemplo, aqui, ó, 9, a diferença, né, de 5 para 9 é 4, então o dígito no cupcake seria com certeza 4. Então, bom, regras explicadas. Vamos para a resolução. Eu vou reiniciar aqui o tempo. Bom, no Sudoku anterior, que tinha essa regra da groselha preta, eu havia dito das combinações possíveis, né, de números que podem estar numa célula preta. Que são 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Né? Os pares 1, 2, 2, 4, 4 e 8, 3 e 6, né, que eu também falei nas regras. E a gente pode notar que os números 5, 7 e 9 nunca vão estar num Sudoku com ponto preto. Assim, nunca vão estar no ponto preto, num Sudoku que tem essa regra, logicamente, né? E que também não tem nenhuma regra que mude o valor de uma célula, né? A questão do valor a gente discutiu no vídeo anterior, né? Como esse Sudoku não está mexendo com o valor de uma célula, né, com nada que mude o valor de uma célula, ou seja, o valor de uma célula vai ser o dígito que está nela, o 5, 7 e o 9 não vão estar no ponto preto. Por quê? Se tivesse um 5 aqui, por exemplo, esse número teria que ser metade ou o dobro do 5. O que é metade de 5? 2,5. Não tem como a gente colocar 2,5 no Sudoku. O que é o dobro do 5? 10. Também não tem como a gente colocar 10. Mesma coisa com 7 e com 9. Ou seja, aqui nessa linha, 6 das células têm um ponto preto. Significa que as outras 3 vão ser 5, 7 e 9. Bom, a gente tinha discutido na regra, né? Com certeza esse caminho vai acontecer.
Pelo menos uma delas vai fazer o caminho pra fora, né? Mas pode ser que uma faça o caminho pelo meio, né? E conhecendo o Mark Sears, né, o criador desse Sudoku, provavelmente vai ser o caso, mas não vamos levar isso em consideração, né? Não tem como o caminho azul chegar pela esquerda, né? Porque, por exemplo, se fizer isso aqui, o caminho rosa teria que atravessar para chegar pela direita. Então, a gente sabe que vai ter isso, né? Ah, eu acho que isso aqui é interessante. E, por exemplo, vamos passar as possibilidades dos números que podem estar no cupcake. Como tem um ponto preto, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Se a gente tiver, por exemplo, o 8 aqui por causa do ponto preto teria que ser um número que é metade do 8, né? Que é 4. Mas o cupcake estaria indicando que a diferença entre os números equidistantes no caminho, né, entre os números das células equidistantes, seria 8. Ou seja, se aqui é um 4, aqui teria uma diferença de 8 a partir do 4, que seria 12 ou menos 4, impossível. Então não pode ser 8 aqui. Se aqui for, por exemplo, 6, aqui teria que ser 3, que é metade, aqui viria um 9. A gente conseguiria manter a diferença de 3, de 6, quer dizer, poderia ter o 1 e o 2, fazendo 7 e 8, né? Teoricamente dá, mas se estendesse cada caminho, né? A célula para a direita já não daria. Eu acredito que a gente não possa ter o 1 nem o 3 aqui pelo seguinte motivo. Se a gente tiver o 1 aqui seria um 2, que é o dobro. E aqui estaria indicando que a diferença entre os números antes é 1. Se aqui é 2, a diferença de 1 a partir do 2 seria 1 ou 3. Já tem 1 na caixa e na linha, né? Então aqui teria que ser o 3, mas a gente entra num problema. Que é o 1 e o 3, ambos números ímpares, separados por uma groselha vermelha que indica que são paridades diferentes. Isso também acontece com o 3, né? Porque se a gente tem o 3 aqui por causa da groselha preta, teríamos um 6 aqui, né? Para ser o dobro. E 3 de diferença a partir do 6 seria 3 ou 9. Tanto o 3 e o 9 são números ímpares. Então aqui a gente não pode ter um 3 nem o 8. Sobra 2, 4 e o 6. E não poderia ter o 4 também. Porque qualquer número que a gente coloque aqui vai ser um número par, né? É o 2 ou 8. E a diferença, né, que é o 4, é um número par também. Número par com um número par é um número par. Então esse número aqui teria que ser um número par. E par dividido por um ponto vermelho, né, por uma groselha vermelha, está errado. Ou seja, aqui é um 2 ou um 6. E se aqui for 2, aqui não pode ser 4. Porque se for 4 aqui, diferença de 2 a partir do 4 seria 2 ou 6. Eu tenho 2 na caixa, seria 6. 2 e 6 são ambos números pares. Então se for 2 aqui é 1, se for 6 aqui é 3. Se aqui for 2 aqui é 1, então aqui vira 3. Se for 6 aqui é 3, então aqui é 9. Vamos ver quantos pares, sem repetir número, que a gente consegue fazer com a diferença de 6. 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9. Números 2, quer dizer, os números 4, 5 e 6 não poderiam estar no caminho, né? Se aqui for um 6, números 4, 5 e 6 não poderiam estar no caminho, né? Porque o 4, a diferença de 6 a partir do 4 seria menos 2 ou 10, não dá. O 5 seria menos 1 ou 11, também não dá.
Se fosse 6, seria 0 ou 12, né? Que também não dá. É, tá. E aí, como é que ficaria o caminho? Aqui em cima, ó. Se ambas as ratas forem para fora, na linha 1, a gente teria 8 células visitadas pelo caminho. E tendo um 6 aqui, a gente viu que poderia ter uma, em uma linha, em uma coluna ou em uma caixa, somente 6 números fazendo parte do caminho, né? Porque não poderia usar o 4, 5, 6. Então, na linha, coluna ou caixa, né? São regiões com a mesma restrição, né? Uma vez cada número de 1 a 9, a gente só poderia usar 6 números: 1, 2 e 3, 7, 8 e 9, né? Para serem os pares 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9. Se ambas forem para fora, a linha 1 fica com 8 células listadas. Impossível. Agora, se apenas uma for para fora e a outra for para dentro, a gente estaria usando todas as células da caixa. Também não dá. Ou seja, aqui não pode ser 6 a diferença. Se 6 for a diferença no caminho, a gente só vai poder usar 6 células no total, cada linha, coluna ou caixa, para visitar o caminho. E aqui, ó, só aqui já fica impossível, né? São 8. Ó, 6 e 3 aqui, um 9. A gente já tá usando par 3 e 9. Teria. Ah, não, daria porque aqui não estaria contando, né? Teria que ser o 4 e 5 aqui nessas laterais, né? Mas então o que tira essa possibilidade aqui é na caixa número 2. Vai ser 2. 3 aqui. Diferença de 2 agora já podemos usar todos, né? As células, eu acho, de uma caixa. Coluna. Tá usando 4, 5, 1, 2 e 3, né? Então, por exemplo, esse par e esse par poderiam ser 4 e 6, 6 e 8. 4 e 6, 5 e 7, 6 e 8 ou 7 e 9. Ver onde que a gente pode continuar aqui. Será que isso é uma possibilidade? Eu acredito que não. A gente pode usar o 4 e 6, por exemplo. 4 e 6. Poderia usar o 5 e 7, por exemplo, mas sobraria 8 e 9. Tem diferença de somente 1. Então, não pode acontecer dos dois caminhos virem aqui por fora. Agora, se for, por exemplo, um caminho por fora, o outro aqui por dentro. Vamos ver o que acontece. Melhor, vamos ver dois caminhos por dentro, né? Ver se seja uma análise mais interessante. Esse aqui seria um par, esse seria um par, e esse aqui seria um par. Esse par é interessante. Porque se for desse jeito, esse número aqui teria que ser o 5, pelo seguinte motivo. A diferença desse para esse seria 2. Então, se aqui fosse 9, aqui teria que ser um 7, mas 7 no ponto preto a gente viu que não pode. Se aqui for 7, aqui seria 5 ou 9, que a gente viu que não pode. Só que teria que ser um 5 para que ser 3. Aqui seria um 6. Aqui poderia ser 4 ou 8.
Eu acredito que não tenha mais tema, né? Eu acho que a dificuldade desse Sudoku vai ser justamente ter que pensar ao mesmo tempo em dois caminhos, né? Porque nos outros a gente conseguia analisar os caminhos, tipo, separados um do outro. Bom, eu acho que uma coisa interessante a gente ver se isso pode acontecer, né? Teria diferença de 2, que teria diferença de 2, que teria também diferença de 2. Seriam três pares com diferença de 2. Esse com esse. Se a gente chutasse números, né? Por exemplo, 1 e 3, 4. Por exemplo, 2 e 4. Aqui teria que ser um número pelo menos 7, né? 7, por exemplo, seria 8 e 6. O que que falta a gente colocar aqui? O 6 e o 9, né? Eu não teria como. Mas eu acho que. Pô, vamos analisar direitinho isso. Então a gente poderia analisar, na verdade, talvez. Esse caminho, né? E seriam quatro pares distintos nessa linha um. E um número ficaria de fora aqui no meio. Não poderia ser o 5, né? Digamos que o 5 não pode estar numa uva. Digamos que seja, por exemplo, 9 aqui. 4. É um número bem restritivo. O de 4 não pode estar aqui. Vou colocar os 6. 6 e 1, 3. Nessa linha, a gente poderia ter o 2 e o 4. O 6 não poderia estar aqui. Temos um 9, 4, 2, por exemplo. Poderia ter 3, 6 e 8, 5 e o 7. É, é uma possibilidade. Poderia ser qualquer coisa. E se for o caso, na verdade, olha que interessante também. É... Esses dois números, eles vão ter a mesma paridade, né? Já que eles são equidistantes no caminho. E... e a diferença vai ser 2, que é um número par. Eles vão ser da mesma paridade. Aí a gente percebeu, ó. Par ímpar, par e par, ímpar, 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 assim por diante. Então eles são equidistantes.
Então eles são da mesma paridade. Só que esse número e esse são de paridades diferentes. Então esses dois que também teriam que ser. Então as únicas possibilidades, né, para fazer esse caminho seria sendo o 6 e 3 aqui ou o 1 e 2, né? Também tem essa possibilidade. Eu não sei como isso, por enquanto, vai me ajudar a resolver esse sudoku. Se numa linha. Calma. Se a gente fizer isso aqui, que número poderia estar aqui? Se a gente tiver o 1, quais ficam os pares possíveis? 2 e 4, 3 e 5, 6 e 8, 7 e 9. Funciona. Se pudesse ter o 2. 1 e 3, 4 e 6, 5 e 7. Por 8 e 9 não pode. O 3. 1 já não poderia, né? 4, 2 já não poderia. 5. 1 e 3, 2 e 4, 6 e 8, 7 e 9. 5 pode. Se fosse 6. Opa, 6 e 8. Né, o 8 não teria com que fazer par. Se fosse um 7, o 9 não teria com que fazer par. Se fosse 8, teria 7 e 9. 6 teria que estar com 4. 5 e 3. Sobraria 1 e 2. E se for o 9, poderia ser 1 e 3, 2 e 4, 5, 7, 6 e 8. Então, se for o caso, né, numa linha, ou numa coluna, ou uma caixa, né, ter 8 dígitos, fazendo parte do mesmo trecho do caminho, vamos dizer assim, nesse caso aqui da terceira até a sexta célula, né, em ambos os lados. Aqui só poderia ser um 5 ou 9. O 5 a gente viu que não pode estar na uva, né? Talvez essa célula que seja interessante. Ela tem inicialmente, né, 6 possibilidades, mas 3 delas já estão aqui. Pode ser 4, 6 ou 8. Talvez olhar essa possibilidade aqui embaixo mesmo. Ser caminho diferente, assim. Diferença de 2, diferença de 2 também. O que poderia ser aqui? Poderia ter o 1, 3. Teria 2 e 6, eles estão aqui antes. Não dá diferença de 2. Então não poderia estar aqui. Por 2, aqui teria 4. Aqui seria um 8. E que teria que ser 6 para dar diferença de 2 para cá, né? Também não pode. É porque 2 e 6 não.
Não é o dobro do outro. Isso também não pode estar aqui. Se for 3, aqui é 6. Teria que ser 1 e 2. 2 e 6 não tem diferença de 2. Se aqui for 4. Aqui teria que ser um 6, né? Porque não poderia mais ser 4. Se aqui fosse 8, aqui seria 4, né? Para dar diferença de 2 a partir do 4, não pode mais ser o 6, teria que ser o 2 aqui. Porém, a gente não pode colocar o dobro do 2, que é o 4, porque já tem na linha. Teria que ser o 1. E aqui teria que vir um 3, né? Para dar diferença de 2. 4 e 3 não tem diferença de... Não é um dobro do outro. Então 4 também não pode estar aqui. Se fosse 6, 6, 3. E aqui também acredito que é possível, né? Se aqui for 8, tem diferença de 2. Aqui teria que ser 4 para ser metade, não teria o que colocar nessa célula. Se aqui for 4, aqui seria um 8. E aqui teria que ser 4 para ser metade, né? Então também não dá para ser um 6 aqui. Se for 8 aqui, seria um 4. Essa aqui não é para dar a diferença de 2 a partir desse 8. Teria que ser um 6 aqui. 3 aqui. 3 e 4 não tem diferença de 2. Então esse caminho é impossível. Porque um par aqui vai estar anulando o outro. Então se a gente visse o caminho de cada jeito, só que o caminho contrário, né? Ok. Agora esses dois e esses dois aqui. Como é que ficaria? Vamos testar esses aqui. Aqui 8 e 4. 5. 4, 5. É. Esse trecho e esse trecho têm a mesma distância. Então aqui é a mesma distância desse. Aqui teria que vir um 6. Né, para dar a diferença do 8. Então aqui teria que ser o 3 para ser metade, mas 3 e 4 não tem diferença. 2. Então aqui não poderia ser o 8. Se for 6 e 3, é um número par e um número ímpar. Aqui a gente poderia colocar o 4 ou 8, né, para dar diferença de 2. E nenhuma metade ou dobro de 4 ou 8 é ímpar, para colocar aqui e dar a diferença do 3, né, que seria 1 ou 5. Então 6 também não poderia. Sobraria o 4. Bom, aqui seria 2 ou 8, ambos números pares, então aqui não poderia ser o 6. Porque senão aqui seria 3, 3 não dá diferença de 2 nem pro 2 nem pro 8. Então teria que ser 2 aqui. Aqui não poderia ser 4, porque já tem na linha, teria que ser o 1. Aí é um número ímpar. Né? E o 1 não vai ter diferença de 2 nem pro 2 nem pro 8. Então esse caminho, cada um vai de um jeito, também não pode aqui nesse final. Então, no caso, ambas fins vão vir desse jeito. E a gente tinha visto, né, já analisando esse final, que teria que ser um 5 para que ser 3. É porque o 7 e o 9 botariam um 5, 7 ou 9 aqui, que não podem estar na groselha preta, né? Aqui seria um 6, aqui não poderia mais ser 6. Aqui teria que ser 4 ou 8 para dar diferença de 2 para o 6. 4 e 8 também. Sobra então para cá os pares 1 e 2. Mas aqui não poderia ser 1, para aqui teria que ser o dobro ou metade, né? Só poderia ser o 2, mas já tem o 2 na linha. Então aqui é 2 para que ser 4, né? Não pode colocar o 1. Aqui é 1, vira 2. Aqui seria o número de 7 para cima. Mas tem uma groselha preta. Sobra então só o 8 e aqui um 4. Esse 4 aqui, né? Bota um 8 aqui, bota um 4 aqui. Ah, tá. Sei onde a gente pode seguir agora. Esse aqui a gente ainda não colocou o correspondente do azul, né? Ó, se for olhar, né?
partindo do cupcake, sem contar o cupcake. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta casa. Ou seja, a gente colocou 1, 3, 4, 5. Então daqui a gente precisaria ir para uma célula cujo tem a diferença de 2 a partir do 4, ou seja, 2 ou 6. Né? 5, 7, 9, com certeza não. É que também não poderia porque tem 6 na caixa e o 2 na caixa também. Teria que vir pra cá. Já tenho 2 na linha, teria que ser um 6 de novo aqui. Vou tirar o 5, 9, né? Falta a gente colocar aqui na caixa o 5 e o... Nenhuma dessas casas aqui vão poder ser visitadas, né? Porque digamos que o azul desça. Ou teria que cruzar o caminho, ou compartilhar a célula com rosa. E se a rosa vier, ou teria que compartilhar a célula, ou cruzar o caminho da azul. Então, vai vir pra cá. Ah, tá. Olha que interessante. Aqui pode ser o 5? Primeira vista, sim, né? Mas o 5 é um número ímpar. Então aqui teria que ser um número par. Números pares, 2, 4, 6 e 8, que a gente pode usar no Sudoku. A gente já tem o 2, 4 e 8 na caixa. A gente já tem o 6 na linha. Então não tem como colocar um número par aqui. Então aqui é o 8 e aqui é 5. Aqui viria um número ímpar. 1, 3, 5, 7 e 9. Menos o 5. Além, né, de já ter na caixa. Mas tá numa groselha, né? Ah, esse 8 aqui ele não tá ligado. Ele é a sétima casa. E aqui é a sexta, né? Então aqui, nesse 6, iria pra outro 6, né? Que a diferença de 2 a partir do 8 não pode ir pra cima, né? Que é 10, teria que ir pra baixo, que é o 6. Aqui a gente não pode ter um 6, aqui também não. Nem aqui, porque já tem na coluna, né? Ou na caixa, na linha, etc. O 5 claramente não é um 6, né? Então aqui vai ser um 6 e é a continuação do caminho azul. Com isso também, a gente consegue saber que o caminho rosa não pode vir para esse 5, porque senão eu teria que compartilhar a célula com o azul ou cruzar o caminho da azul. Então vai ter que vir para cá, que é um número ímpar. Então, um desses números, né, que é onde o caminho azul vai seguir, tem que ser um número ímpar também. Ó, número 8 nessa linha não pode estar aqui porque já tem na caixa. Então, em uma das posições vai ter um 8. Logo, uma dessas posições vai ter um 6, né, que vai ser equivalente. Então, o outro par, né, vai ser ou 5, 7 ou 7, 9. Sobrando um 5 ou 9 aqui. Bom, nessa coluna aqui a gente já tem três números pares, né? 2, 4 e 8. E aqui em uma das posições vai ter um número par, né? Que é o 6. Ah, e nessa coluna aqui, ó, a gente já está usando o 2 e o 4. Então esse par aqui vai ser obrigatoriamente um par 3 e 6. Porque não vai poder ser 1 e 2, porque já tem o 2. 2 e 4 tem o 2, né? E 4 e 8 já tem o 4. Aqui vai ser 3 e 6. E ó, nas caixas 1 e 3, o 6 vai estar ou na linha 1 ou na linha 2. A caixa que está na mesma, vamos dizer, linha de caixas, né? Que no caso é a caixa de número 2. Então o número 6 nela não vai poder estar nem na linha 1 nem na linha 2. Vai ter que estar na linha 3. Na coluna 5 já tem o 6, na coluna 6 também já tem o 6. Então aqui é o número 6. Então aqui vai ser 4 ou 8, né? Para dar a diferença. E olha, aqui na coluna 5 a gente já tem um 2.
Então, o 2 na caixa de número 2 não vai poder estar nessa coluna do meio, ou seja, vai estar em um dos caminhos. E onde o 2 estiver, vai ter um 4 do outro lado. Dá pra dar a diferença de 2, não pode ser 0, né? Então poderia ser 2 e 4, por exemplo. Inclusive o 2 vai ter que estar no lado esquerdo, né? Porque se estiver no lado direito, o 4 estaria na esquerda, mas já tem um 4 na coluna 4 aqui. Então a gente vai ter um 2 em uma dessas posições e o 4 em uma dessas duas. Então aqui não pode ser 4, vai ter que ser um 8. Ah, bom, esse 8 e esse 8 bloqueiam todas as posições aqui, né? Então vai ter um 8 em uma dessas duas posições. E aqui é a coluna 2, né? Então aqui não vai poder ter. Por causa desse 8 aqui também não. A linha aqui também não. Aqui, 8 aqui, por causa desses dois 8. Bom, tem um 5 aqui também. E alguma dessas posições vai ter um 5. Ah, tá. Eu acho que isso mata que o número tá aqui. Porque o número que tiver aqui, né, também vai estar bloqueando essas posições, então ele também vai ter uma dessas aqui. A gente sabe que vai ter um 5 aqui. Poderia 5. A gente tem dois pares, né, sobrando nessa caixa. Um deles é o 2 e 4, obrigatoriamente. Então, o outro par vai ser 5 e alguma coisa. Pode ser 5 e 7, tem diferença de 2, mas 5 e 9 tem diferença de 4, não pode. Então aqui vai ter que ser um 7 para ter o par 5 e 7 aqui em cima. Então aqui 9. 5 não pode estar aqui, né, por causa da uva. Que era uma dessas posições, o 5 pode estar. Logo, essas posições o 7 pode estar. O que falta colocar nessa coluna então é o 1, 3 e o 9. Aqui não pode ter o 3, né? Porque aqui será uma diferença de pelo menos 5. E a partir do 3, né? Para 2 é 1 de diferença, pro 7 é 4 de diferença. Então 3 só pode estar em uma dessas posições. Já 1 e 9 podem estar em qualquer uma, né? Se aqui for 1, aqui é 7. Se aqui for 9, aqui é o 2. Aqui o que falta é o 4, né? Nessa coluna. Já tem esse 4 nessa linha. Então 4 está aqui. 8 vem pra cá.
Vamos ver se algum dos caminhos pode passar aqui no meio, né? Começar pelo rosa. Esse aqui, digamos que aqui seja 1, né? Teria que ser 3. Pra cá, 6 pra cá, 3 aqui. 6 aqui, 9 aqui. Seria um 7 aqui. Seria o 5. 2 e 4 estariam aqui. Tá. 1 e 3 tá dando diferença. Aqui seria 9, teria que ser o 7, né? Aqui pro 3, dá pra dar diferença, teria que ser 1 ou 5. Mas já tem 1 e 5 na linha. Então se o rosa estiver passando no meio, não pode ser o 1 ali, né? Tem que ser o 9. Como é que ficaria aqui? O 2 e o 4. Aqui seria 5 e 7, né? Sabemos qual seria a disposição, né? Do 5 e 7. Se aqui for o 1, aqui seria o. É, o 1 não poderia estar aqui, senão. É. Ah, não, calma. Aqui é o 9, então aqui seria 7. O 1 não poderia estar aqui, na verdade, porque teria que ser 3 para dar diferença, né? Então aqui seria o 3, aqui o 1. Esse 1 botaria um 3 aqui. Boto 6 aqui. 3. Esse 3 botaria 1 ou 5 aqui. Esse 4, 6 aqui estão combinando também. Tá. Por enquanto, me parece ser uma possibilidade válida. O rosa passar pelo meio, né? Agora, se fosse o azul passando pelo meio, vamos ver o que acontece. 3 ou 7. De onde a gente poderia tirar a dúvida seria aqui, né? Esses são mesmo par. O 9 não poderia colocar um 7 aqui, o 3 não poderia colocar o 1 nem o 5, então teria que ser um aqui colocando o 3. Seria 6, 3, 9 vem pra cá, 2 e 4, seria o par 5 e 7, né? Esse bota um 7 aqui, isso botaria 1 ou 5, já tem o 5 na coluna, então é 1. 8 aqui. 6, aqui seria o número ímpar, teria que ser o 9, já tem 3, 5 e 7 na linha e 1 na coluna, bota um 5 aqui. Tá batendo por enquanto. Bom, me parece ser válido também. Eu não lembro se a gente analisou agora, né, dessa última uma vez. A gente viu isso. É que ficaria. Não lembro se a gente viu.
Vejamos. Se for. Ah, não, isso não poderia. Tá. É... Ok, ok. Porque, por exemplo, se aqui for o 6, aqui seria 4 ou 8, para dar diferença de 2 a partir do 6. Mas já tem um 4 e 8 na coluna. E se o 6 for aqui, aqui seria 4 ou 8, não é o mesmo problema. Então esse caminho é impossível. Esse 4 então vai estar sendo frequentado por algum dos caminhos, né? Então vamos recapitular uma coisa. Se for isso, 3, 1, 2, 3, aqui é a quarta, então aqui seria o 6, aqui é 3. Então aqui seria 1. Então nesse caso, o azul passando pelo meio, o 1 fica no topo. Não, calma. E esse na verdade é esse aqui, então 1 ficaria embaixo, 9 no topo. 9, 3, 1. Agora se o rosa passar no meio, esses estão aqui distantes, então aqui é o 6. 6 e 3 assim. Esse 9 poderia estar aqui, né? Daria o 7 aqui. 2, 4, 3. Se um bota um 3 aqui, esse 5, 3 botaria um 5, por exemplo. É, porque o 1 já tem no... Tá, aparentemente funciona. Se o 1 estivesse aqui, é o que a gente quer saber no final dos contos, né? 3 bota o 9 aqui, 3 aqui. 7, 5, 2 e 4. Aqui botaria um 3, aqui seria... Teria que ser 7. É, então... De qualquer jeito, um dos caminhos vai passar aqui pelo meio. E o caminho que passa pelo meio não pode colocar um 9 aqui. Né? Porque, ó, se a gente colocar o 1 aqui e estiver passando desse jeito, aqui vai ter um 3, então aqui seria um 9. Esse 9 teria que botar um 7 aqui. Mas o 7 já vai estar aqui para dar diferença de 5 com... Então a gente não sabe qual caminho vai passar pelo meio, mas a gente sabe que aqui é um 9. Então aqui vai ser um 2, aqui 4. Vai ter um par 1 e 3. Bom, para essa groselha aqui, né? 6 e 8 já tem na linha e já tem 4 na caixa dos dois. Então, o único número par que sobra é o 2, né? Em uma dessas duas posições. Ah, uma coisa que eu percebi aqui agora. Aqui já tem o 3 na coluna,
né, se a gente for olhar essa linha, boto 3, mas aqui nessa célula já tenho 3 na coluna. E nessa aqui já tenho 3 na caixa. Então a gente vai ter o 3 em uma dessas duas posições. E o número, né, tendo 3 numa uva, o outro número teria que ser um 8 ou um 9, mas já tem 8 na linha e na caixa, né? Então aqui é 3 e 9. A gente precisa colocar o 1 nessa caixa, nessa linha, quer dizer, mas nessa caixa já tem o 1, então aqui é 1. Sobra, portanto, para cá 4 e o 7. E aqui 6 e 7. E né, teria o 6 e 8 juntos. 7 junto com 5 ou 9, né? De algum desse jeito ou ao contrário, né? Bom, esses né, são os últimos que estão conectados, né? Por enquanto. Próximo do rosa, ou no caso anterior, né? É um 3 ou 9. E fica que próximo que a gente ligar no azul vai ser um 5 ou 7. Ah, né? Vamos dar uma analisada no Sudoku em si, né? Consegue ver alguma coisa. Isso aí. Eu tenho uma dessas posições, né? Por causa desse 6 e desse par. Agora chega aquela parte que é meio perdido no que fazer. Agora é hora da gente tentar expandir um pouco os caminhos. Se for o rosa passando pelo meio, o que acontece? Tá.
esses estão ligados, então aqui que seria o 6. Então, aqui é 3. Botaria um 3, aqui um... Não, calma. Aqui seria o 7, aqui seria 3, aqui seria 5. Ah, tá, não, isso não pode. Ficar 3 3 na coluna. Vamos só confirmar. Colocando esse caminho. 4 e esse número estariam ligados. Assim, estão equidistantes. E teria que ser o 6, né? Porque o 2 já tem na coluna. 6 bota 6 ali na esquerda. Que bota o 3, né? Que é metade dele. E bota 1 e 3 aqui, né? Esse 9 gera um 7. Esse 1 geraria o 3 ali. Já tem da coluna, né? Então o caminho rosa não pode passar pelo meio. O rosa vai passar pela esquerda e o azul vai passar pelo meio. Esse 4 e esse número aqui distantes, né? Então aqui 6, aqui é 3. Esse 9, né? Bota um 7 aqui. Esse são equidistantes. Aqui é o 1 e aqui é o 3. É que seria 1 ou 5, mas já tenho 5 na coluna, então é 1. Bota um 8. Bota um 6 aqui também. O que falta nessa linha? 5 e 8. Na linha aqui a gente já tem 3, 5, 7 números ímpares. E aqui na coluna sobra o 9 para cá. Então aqui é 5. Então aqui é 8 e 9. Tá essa coluna. Falta o 3 e o 7. Ah, olha que interessante aqui, ó. Aqui já tem 6, 8 e 9. E eu tinha dito, né, no anterior, quando tem essa regra de números muito diferentes, pelo menos 5, deles vai ser um número de 1 a 4 e o outro vai ser um número de 6 a 9. E de 6 a 9 a gente já tá usando 3 deles, né? Já 6, 8 e 9. Só sobra o 7. Então um desses números vai ser 7, não pode ser esse porque já tem 7 na linha. Então aqui a gente tem um 7. E bota um 3 e um 7 aqui. Bem, isso bota um 4 e um 7 aqui também. E para dar diferença, né, de 5 seria 1 ou 2 aqui. Falta colocar aqui 1, 2 e 4. Já tem um na caixa, tá só 2 e 4 aqui. 4 que não tem um na linha, coluna ou caixa, né? Aqui só pode ser 2 ou 4. Dá pra completar a linha, né? Já tem um na caixa. Bom, o caminho rosa não pode vir pra cá, porque esse 8 indicaria o próximo ligado aqui no 4. Teria que ser um 6, mas em qualquer uma dessas posições já tem um 6 na caixa. Então, 6 vem pra cá. Falta a gente colocar nessa caixa, nessa linha. Falta 2, 4, 5 e 9. Já tem 2 e 4 na coluna. Sobra 5 e 9. Então, o próximo ligado teria que ser 3 ou 7. E já tem um 7 na linha. Então aqui teria que vir para um 3, né? E nessa coluna já tem o 3. E aqui seria 5. Só confirmando, né? Diferença de 2, diferença de 2. Beleza. E de novo, aqui não poderia vir para um 8, porque indicaria que o próximo caminho do azul seria um 6. Aqui já tem 6 na caixa. E aqui já tem na coluna, né? O 6 da caixa estaria em uma dessas posições. Então aqui vem para cá. Dois, 4 e 9, né? Que não pode ser um 2 aqui. Porque senão o próximo caminho do 3 seria um 4, né? Mas aqui já tem o 4 na linha. E aqui tem o 4 na caixa. Não pode ser 2. Poderia ser um 9, né? Indicaria um 7. Não poderia ser pra cá, porque já tem na caixa.
Mas poderia ser pra cá. E se aqui for um 4, ficaria um 2 ou 6. 6 não poderia ser, né? Tinha visto. Teria que ser um 2. 2 poderia estar tanto aqui quanto aqui, né? O que falta nessa coluna? Vamos ver. Falta o 7 e o 9. Aliás, esse 7, ó, bota o 6 aqui, que bota o 7. Esse 6 bota o 8. 7 ele bota esse 9. Esse 8, bota um 5 aqui. É muito interessante esses sudokus, porque às vezes colocar um número coloca muitos outros números. Certo. Acho que a gente continua agora. Uma dessas posições 6, né? Tá, ó. Aqui o 2 nessa caixa vai ter uma das duas posições. E tem esse 2 aqui, né? Então, essas posições pro 2 na caixa 4 ficam impossibilitadas. E aqui essa linha já tem um 2 em uma dessas duas posições. Então aqui também não pode ser 2. Então aqui vira um par 2 e 6. O que falta pra cá então é o 1, o 3, 5. O 1 e o 5 já tem nessa coluna aqui 2. Então vai ter 1, 5 aqui, junto com ou 4 ou 3 que pode estar em qualquer uma dessas posições, né? Eu não vou fazer ações. Ficou muito poluído. Ah, tá, ó. O caminho azul não pode vir pra cá, senão não teria como unir aqui. Então ele vem pra cá. A gente viu, né, que seria 1, 5 ou 7 por causa desse 3 ou 9. Não pode mais ser o 2 aqui. E a 2. Já tem o 1 aqui, então aqui fica 5 ou 7. E aí nessa coluna o que que falta? 5, 7 e o 2. É. 5 e o 7 só podem estar nessa posição. Então aqui é um 2. Esse 2 bota o 1 aqui. Agora aqui vira um par 2 e 4, né? Então não pode ter 2 e 4 aqui nessa restante. Falta aqui é o 1 e o 5, se eu não me engano. E aqui 3 e 9. Mas aqui já tem o 3 na linha. 9 aqui.
a gente viu, né, que aqui é 4 ou 9. Então, próximo do azul seria 2, 6 ou 7. 9 não é 2, 6 ou 7, mas esse 2 aqui é 2, 6 ou 7. Então aqui é 4. E que não vai poder unir direto, né? Porque senão o caminho azul seria mais curto, né? Ó, esse 7 aqui é correspondente a isso aqui. E esse 2 e 4, ó, né? Se a gente só ligasse aqui, esse caminho todo do rosa não estaria sendo bem descrito. O azul, teoricamente, poderia para essa diagonal, né? Mas o 4 aqui indicaria que o rosa viria para um 2 ou 6. Aqui é 3 ou 9, não pode ser. E aqui já tem o 2 e 6 na linha. Então, o azul tem que vir para cá. Ele não poderia vir por 3, então esses dois ficariam sem lugar para continuar, né? Então, indica que o próximo ponto do rosa seria um 4, né? Vai ser esse aqui. O azul viria para um 3, depois esse 2. Só que o rosa, a partir desse 4, teria que ir para um ou 5. Aqui não pode ser um nem 5, aqui também não. Vem para diagonal. Aqui é um 5. Esse 2 bota o 6 aqui. Bota um 2 aqui. 6. Coloca o 6 aqui. Nessa coluna, falta o 3 e 9, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É. Mas aqui já tem o 9 na caixa. Então aqui é 3. Então aqui, sendo um 3, aqui vira o 5. Então aqui é 5 e aqui é 7. Para essa linha falta o 1 e o 5. Já tem o 5 na coluna. É 1, 5 aqui. E também combina com esse 3. Visto? Esse 4, né? Bota o 2 e o 9 aqui. Bota o 4 e o 2 aqui também. Certo. Aqui falta 1 e 5. Já tem o 5 na linha. Perfeito. Bota um aqui. Aqui também falta 7 e 9. Normalmente, se fosse um sudoku normal, isso seria impossível de definir qual seria a posição, né, desses 7 e 9. Mas como a gente tem restrições, a gente vai ter que deduzir o caminho, né, a questão final do caminho, para poder saber, né? Bom, aqui do 5 poderia vir para um 6, só que indo para um 6, esse azul, né, partindo do 3, teria que ir para um 4 ou 8. Não tem nenhum 4 ou 8 em volta, né? Poderia ir para um, só que se fosse para um, teria que ir para 3. Não tem nenhum 3 na redondeza aqui desse 3. Então vai ter que vir aqui para o 7 ou 9. Iria para um 5, 7 ou 9. Ao redor desse 3 tem um 5. Ou seja, aqui é 7, é 9, né? Esses aqui são equidistantes, esses também, né? Então, ou a gente liga direto, ou passaria por algum outro caminho. Vamos ver se é possível. O azul só poderia ir para o 1. Então o rosa teria que ir para 3. E não tem um 3 depois ao redor desse 7. Então vai estar ligando dessa maneira. Então dessa forma, a gente consegue, espero, né, estar certo, mas resolver esse sudoku. Vamos contar quantas casas cada um visitou? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sem contar o cupcake. Agora o rosa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 também, sem contar o cupcake. E vendo, né, os pares, diferença de 2. O cupcake tem um 2, né? Então a diferença entre os pares, né? Tipo, a primeira célula avistada, a segunda célula avistada, né, de cada um, vai ser 2 a diferença. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. A diferença tá certa. Vamos olhar as groselhas pretas. É o dobro. É o dobro. 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 E dobro. Agora as vermelhas, né? De par e ímpar. 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 Beleza também. E por fim as uvas, né? Tem que ter diferença de pelo menos 5. Diferença de 7, 6, 6, 6. Então, tá tudo batendo. Agora é só a gente confirmar. Por incrível que pareça, foi o Sudoku mais rápido, né? Até agora nessa terceira temporada do Ret Run. Né, o primeiro eu demorei quase 1h40, o segundo demorei quase 2 horas. E agora com 1h10 eu completei o experimento. Então vamos ver, né, as anotações. Experimento realizado com sucesso. Data do teste 28 de janeiro de 75. Células visitadas 41. Né, 20 de cada uma. 20 exclusivas, né, de cada rato. De cada rata. Mais a célula do cupcake. Groselhas pretas comidas foram 4 e das vermelhas foram 3. A gente percebeu, né? E uva nenhuma comeu uva, né? A diferença no caráter é talvez mais interessante do que as diferenças físicas. Né? Comparando a Finks com F, a original, e a Finks com TH, que é a clone gerada no episódio 20, né? Quando a Finks com F era jovem, na fase 1, né, que foram experimentos de 1 a 10, né? A brilhância. Brilhância? A a inteligência dela era evidente desde o início. Mas ela também era excitável e sempre curiosa, sempre eh, determinada a nos satisfazer, né, com o experimento. Ela ficou um pouco, vamos dizer, xoxa na fase 2. Então parece que ela não ficou tão curiosa e tal, né, nessa fase 2, né, dos 11 ao 20. Mas pareceu reinvigorada com a chegada, né, do clone. A Finks com PH, né, a clone, de outra forma, realmente leva as coisas no passo dela, né, no ritmo dela, movendo através de cada labirinto com uma confiança calma e que parece deliberada e sem pressa. Tá bom, né? Eu, como sempre, gostei, né, desse puzzle. Eu espero que vocês também tenham gostado. Esse foi bem mais curto. Quando eu li as regras, eu devo admitir que tive um bom medo, né, desse Sudoku. Mas eu acho que eu consegui perceber rápido, né? Esse trio aqui. Que é por onde tinha que começar. Eu acho que não tem outro jeito de começar esse Sudoku. Perceber que aqui só poderia ter o 2 ou o 6, né, para gerar um número ímpar, cuja, né, 2 e 6 são números pares, então aqui seria um número ímpar, e 2 e 6, né, sendo um número par, aqui teria que ser um número ímpar também, né? Esse número mais ou menos esse teria que ser esse número. E o único jeito de um número ímpar estar num ponto preto seria o 1 com 2 ou o 3 com 6, né? A gente percebeu logo que o 6 não poderia estar aqui também. Ah, depois disso, né, foi perceber que os dois caminhos indo aqui em cima, né, no início, indo pra fora não seria possível. Aqui embaixo, os dois vindo de fora também não seria possível. E depois a gente perceber que não poderia ser um caminho alternado aqui no final, né? Não poderia ser um vindo de fora, um vindo de dentro, ou vice-versa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse eu devo dizer
eu não classificaria como 4 estrelas de dificuldade. Não estou dizendo que foi fácil, né? Foi complicado. Mas talvez eu colocaria como um nível de 3 estrelas, talvez 3,5, né? Mas eu vou ficando por aqui. Eu tô adorando trazer esses vídeos do Run. É uma série muito, muito divertida de fazer. E bom, até o próximo Sudoku. Eu acredito ser. Eu acho que eu dei uma olhada. E eu acho que a dificuldade dele é um pouco menor. Eu acho que é 3 estrelas de dificuldade de volta. Ainda bem, né? Menos coisa pra pensar. Então, até a próxima.